Hoje, a gente iria, então, entrar nessa parte que trata sobre desempenho, né, em relação a perda, atraso e vazão, né, o throughput, como a gente vai ver a seguir. Na verdade, a ordem não é bem essa, não. É atraso, perda e vazão, mas tudo bem. Porque aqui já fala as duas coisas juntas, né? A gente mencionou antes, né, mas aqui ele está perguntando como é que acontecem essas perdas e esses atrasos, que a gente falou praticamente do atraso de transmissão, mas tem outras fontes de atraso naquele sentido que eu disse para vocês. Não é um atraso assim, está gastando mais tempo do que o normal. É atraso no sentido que é um tempo gasto e que é necessário como etapa até o pacote que sai da origem até chegar no destino, né? Mas aqui, então, está lembrando, essa é uma figura parecida com aquela que a gente viu antes, né, ou a mesma praticamente, onde a gente tem dois computadores A e B, os pacotezinhos aqui pintados com as cores respectivas só para ilustrar que não é só de um mesmo origem, né? Mas se eles chegam no roteador, e o roteador, talvez porque o link aqui é de menor capacidade, não dá conta de acompanhar a transmissão, né? A transmissão não acompanha a chegada dos pacotes, né? Eles começam a enfileirar, aguardando a vez. Provavelmente nessa figura aqui, o que está representando são esses três pacotes desses dois, e aqui o que está em branco é como se tivesse espaço livre no buffer para receber outros pacotes. Só um detalhe, a gente não falou muito disso, às vezes a gente fala o pacote de tamanho L e parece que todos os pacotes são do mesmo tamanho. Na verdade, variam, né, de tamanho. O L, normalmente a gente tem um tamanho máximo, e desse máximo não passa. E tem um mínimo, porque a gente vai ver depois, tem cabeçalhos, tem informações que a gente tem que mandar, independente da quantidade de dados. Então, mesmo que eu tenha que mandar só um byte, eu preciso de um cabeçalho de vários outros bytes, por exemplo. Mas o normal, se eu estiver transmitindo um arquivo grande, é eu ter vários pacotes de tamanho máximo, né, grandes, e depois um pacote de tamanho residual, né, aquilo que faltou para completar o arquivo todo que tinha que ser transferido. Aqui a gente está, por simplicidade, está falando ou mostrando tudo nas caixinhas, né, como se fossem os pacotes, tudo do mesmo tamanho. Bom, mas os pacotes enfileiram, esperando a vez, e se essa taxa de chegada, como está dito ali, né, excede, ao menos temporariamente, porque, em média, a gente quer que a taxa de chegada seja dentro da taxa que o link, o enlace consegue transmitir, senão vai haver perda e muita perda, né, a situação do congestionamento. Mas temporariamente, assim, pontualmente, pode chegar a vários de uma vez, que aí forma a fila, que vai diminuindo ao longo do tempo, depois volta a crescer e fica nessa dinâmica de cresce, diminui, às vezes fica vazia, às vezes, ou não, né? Agora, o problema é justamente que se começa a juntar e não cabe no buffer, vai ser descartado. Há perda de pacote, né, do pacote. Então, ali está mostrando que tinha uma animaçãozinha aqui que eu terminei não aproveitando muito dela, né, mas quando o pacote chega a vez dele transmitir, né, então tem o tempo gasto, né, a gente chama aqui atraso de transmissão. Quem lembra como é que se calcula esse atraso de transmissão? É o tempo que leva para transmitir, né? Então, qual é o tempo que leva para transmitir? Depende de quê? Depende do tamanho do pacote e da taxa de transmissão, né? Então, se eu tenho, sei lá, 1000 bits para transmitir e a taxa do canal é de 10.000 bits por segundo, então 1000 bits a 10.000 bits, em um segundo transmite 10.000 bits, 1000 bits é transmitido em 1/10, né, ou 100 milissegundos. É uma conta, uma regra de 3 bem simples, né? Mas aí tem esse atraso. A gente daqui a pouco vai falar das expressões, eu estou só aqui tentando lembrar aquilo que a gente já falou. Por outro lado, veja, os pacotes que ficaram na fila, né, eles sofrem esse tempo gasto com a espera, né, que a gente chama de atraso de enfileiramento, atraso de fila. Atraso de espera, né? Espera para a sua vez de transmitir.
Quanto tempo eu vou esperar? Bom, depende. O tempo de transmissão é determinado pelo tamanho do pacote, é uma característica dele e da taxa de transmissão do enlace que ele está atravessando. Agora, o tempo de espera na fila depende de quantos pacotes eu vou encontrar na minha frente. Tá? Então, pode ser, se tiver 2, eu vou esperar o tempo de transmissão dos pacotes, se tiver 3, eu vou esperar o tempo de 3, então esse tempo é variável, aí, esse atraso de espera pela vez de transmitir. Justamente, aqui está mostrando o exemplo de, como eu falei antes, alguns buffers livres estão disponíveis. Agora, pacotes que chegarem aqui para ser transmitido nesse enlace e não tiver mais nenhum buffer livre, eles vão ser descartados, isso é o que a gente chama da perda do pacote, ele vai ser jogado fora, literalmente, né? Não tem onde guardar, sumiu, perdeu. E aí pronto, quer dizer, ele perdeu, aí depois a gente tem que ver, quer dizer, se era uma transferência que tem que ser feita de forma confiável, alguém vai retransmitir esse pacote. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bom, então aqui está mostrando que, na verdade, ali a gente falou de alguns, né? Aqui aparece um outro atraso de processamento do nó que a gente nem falou dele. E o atraso de propagação, que também a gente não falou nessa slide anterior, né? Mas a gente tem, então, 4... Aqui eu fiquei em dúvida de que palavra usar para 4 origens, 4 fontes, 4 causas, 4, né, 4 tarefas, sei lá, que causam um tempo gasto, não é uma coisa imediata, né? Então, imaginando assim, olha, o pacote acabou de chegar no roteador, né? Quer dizer, eu penso assim, mas deixa eu ver se a sequência dele está essa mesmo. Tá, ok, beleza. Quando eu chego no roteador, o pacote chega no roteador, ele é recebido integralmente, né? É feita uma verificação de se os bits estão corretos, né? Tem uma soma de verificação, que depois a gente vai falar sobre ela, que é uma redundância para ver se... Quer dizer, na verdade, até pode acontecer de erros que não sejam detectados, mas é um método que, teoricamente, bastante de boa qualidade razoável na detecção de erros. Então, havendo bits errados, a gente não tem redundância suficiente para saber qual é o bit que está errado. E ao não saber qual é o bit que está errado, a gente... É outra causa de perda de pacote, é o descarte, porque ele chegou com erro, tá? Então, uma questão é o erro de transmissão, que faz que... Quer dizer, o erro de transmissão é praticamente nulo em fibra óptica, mas se a gente pensar em meios de par trançado, ou sobretudo linha telefônica, ou pensar no Wi-Fi também, né, que pode ter outras interferências de rádio, etc., então são mais frequentes. Aí depende do meio físico, mas pode haver erros a essa verificação. Pois uma outra coisa que você faz quando o pacote chega e está correto é descobrir qual é o enlace de saída pelo qual ele deve ser encaminhado, né? Então, você gasta um certo tempo para descobrir isso e aqui está incluído também o processamento interno, que depende da arquitetura aqui desse roteador, e como é que ele faz para que o pacote que chegou na interface de entrada entre na fila de saída aqui do enlace correspondente. A gente lá no capítulo, qual é o capítulo mesmo? Capítulo 4, se não me engano, a gente vai falar da estrutura interna do roteador e vai ver possíveis arquiteturas. Mas você pode pensar, isso aqui é uma máquina, é um computadorzinho, tem um cartão de entrada, um cartão de saída, alguma coisa de uma forma. Às vezes a gente tem até um paralelismo maior para os roteadores de grande porte, para fazer isso com a máxima de velocidade possível, né? Então depende da estrutura que foi montada. Por enquanto a gente só precisa saber que ele vai ser transferido da porta de entrada para a porta de saída, ou para a fila de saída, né, se tem outros aqui na frente. Então, esse tempo gasto com essas atividades, quando o pacote chega, verificar se ele está com erro, descobrir qual é o link de saída. Como é que ele descobre o link de saída? A gente viu aquela consulta que é feita na tabela, né, lá de repasse, de forward, para descobrir qual é o enlace de saída, determina qual é o enlace de saída e joga ele, manda ele para o enlace de saída, né? Ou para a fila desse enlace de saída. Então, esse primeiro termo aqui, o atraso, ele está aqui assumindo
que a gente está querendo contabilizar o atraso, desde que o pacote chega nesse roteador até chegar no próximo, como se fosse uma etapa. Cada roteador que ele passa, ele gasta um tempo sendo processado nesse nó. Em seguida, tem um tempo que ele fica na fila, que é o seguir, que a gente vai ver, né? Aqui eu coloquei D em fio. Em fio é uma abreviação de enfileiramento, né? Que é o tempo que ele vai ficar aguardando no buffer de saída, aguardando a sua vez de ser transmitido. Quantos pacotes ele vai encontrar na frente dele depende do nível de congestionamento do roteador. Eu dou sempre aqueles exemplos de trânsito, né? Por exemplo, se você, não sei se já aconteceu com você, mas para mim toda vez me causa surpresa, né? Quando, por exemplo, quer dizer, uma boa surpresa de certo modo, quando eu tenho que, sei lá, buscar alguém no aeroporto de madrugada, é uma beleza. Você chega em, eu moro na Tamarineira, 15, 20 minutos eu chego no aeroporto. Agora vai na hora do trânsito pesado, né? Quanto tempo a gente leva? Então, mesma coisa aqui, depende do nível de congestionamento. Se eu tiver com baixa carga a rede, o pacote chega, não tem ninguém na minha frente, é só transmitir, né? Mas, em geral, a gente gasta um tempo aguardando na fila a sua vez de transmitir. Depois, chega a vez de transmitir. Chegou a minha vez. Aí aquilo que aquelas continhas que eu estava fazendo antes, a regra de 3 que eu falei. Eu tenho um pacote de um certo comprimento, certo tamanho, quantidade de bits, né? Lembrando aqui que como a taxa de transmissão é dada em bits por segundo, o comprimento tem que estar em bits também. Senão a gente vai fazer a conta errada se estiver, por exemplo, vendo quantos bytes e não quantos bits. Vai estar 8 vezes menor, né? Se considerar bytes em vez de bits. E vai estar errado, né? Mas vai estar errado 8 vezes menor, né? Então, eu vejo o tamanho do pacote, quanto ele tem em bits, e divido pela taxa de transmissão. Claro que tem que estar bits e bits também, né? Se a gente botar bit dividido por megabit, vai dar, aí né? Tem que botar na ordem de grandeza correta para dar o valor correto em segundos, né? Bits por segundo, dá o resultado em segundo. Então, a continha simples é essa, né? O tamanho do pacote em bit dividido pela taxa em bits por segundo. Então, dá o tempo, eu disse para vocês que, aliás, eu comparei, não, eu falei como aqui se fosse uma esteira rolante, né, que vai deslocando, mas isso é para atraso de propagação. A transmissão é como se fosse a vazão, como se tivesse uma torneira, que pode ser uma torneirinha fininha, que aí vai caindo meio que a conta-gota, os bits, né, para transmitir, ou posso ter uma torneira com uma boca bem grande, que vão vários bits, não de uma vez, né, mas vários bits na velocidade maior. Então, é isso que a minha taxa de transmissão é como se fosse proporcional a esse diâmetro dessa torneira, que é a taxa com que eu injeto os bits no fio, né, no cabo, para transmitir. Tá? Então, esse é o tempo de transmissão, é o tempo de fazer com que ele seja inserido no meio de comunicação. Depois, a gente tem esse que a gente chama de atraso de propagação, que é o tempo que um bit que foi injetado aqui no enlace leva para chegar até a sua outra extremidade. A gente aqui está contabilizando por etapa, né? Então, aqui chegou no próximo roteador, aí entra aquelas mesmas coisas de antes, né? Vai ter o atraso de processamento, enfileiramento, transmissão e propagação até chegar no destino. Então, a gente aqui está analisando, ele fala 4 causas, 4 fontes, 4 origens de atraso em cada etapa, mas as origens, de certo modo, são as mesmas, você tem que somar todos eles, né, até chegar no destino. Esse atraso de propagação é a tal da esteira rolante que eu comentei aqui, como se fosse uma esteira rolante, que você bota o bit, ele se desloca na velocidade de propagação do meio físico, tá? A velocidade de propagação, mesmo na fibra óptica, não é a velocidade da luz, porque aquela velocidade da luz de 3 vezes 10 oitava metro por segundo é a velocidade no vácuo, né? Não é no meio físico.
E aí, tipicamente, a gente considera essa velocidade de propagação como sendo 2/3 da velocidade da luz, 2 vezes 10 oitavas, mas ela depende do meio físico, tá? Eu já fiz exercícios e botei 2,5. Não pode botar mais rápido do que a luz, né? Mas depende do meio físico. Então, aqui o 2 é bom porque é fácil de dividir, né? A gente vai para saber qual é o tempo que eu levo para o bit se propagar de uma ponta a outra, depende dessa distância física. Note que a distância é a distância do meio físico, né? O comprimento, se for um cabo, né, sobretudo. Se for um cabo, se ele der uma volta em algum lugar em torno, não é, o que eu quero dizer é que não é a distância assim pegada no mapa e vejo, daqui para cá tem tantos metros. Depende se o cabo está seguindo aquela rota, né? Que é o comprimento do cabo, né? Mas aí a gente divide pela essa velocidade de propagação. Obviamente, como a velocidade de propagação é alta, se a gente estiver próximo, né, esse valor é quase desprezível, né? Antigamente, a gente pode até fazer, uma das coisas que a gente deve fazer são as continhas aqui, né? Porque, às vezes, antigamente, né, no passado, quando a nossa taxa de transmissão era baixa, era tão grande esse tempo de transmissão e praticamente a gente podia até desprezar o atraso de propagação. Mas hoje em dia a coisa se reverteu. Por quê? Porque o atraso de propagação permaneceu o mesmo, né? A gente melhorou a fibra ótica, etc., mas não conseguimos aumentar a velocidade da luz. Mas as taxas de transmissão dos canais aumentou bastante, então o tempo de transmissão caiu bastante, e aí ele se torna, às vezes, bem menor do que o atraso de propagação. Então, não dá mais para desprezar o atraso de propagação. Tá? Mas isso é bom a gente fazendo umas continhas que a gente percebe esses valores de forma concreta. Tá? O que ele está chamando a atenção aqui agora é que esses dois tempos, né? Quando a gente explica aqui na figura, eu espero que tenha ficado claro, mas assim, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. O tempo de transmissão, que é o tempo de injetar os bits, né, no enlace de comunicação, e o atraso de propagação, que é o tempo que ele leva para se deslocar. Ou seja, esse tempo de deslocamento, o atraso de propagação, se eu tiver com um link de uma certa tamanho, sei lá, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, ele vai ser sempre o mesmo, independente se eu estou com um link de maior ou menor velocidade. Né? Não tem a ver. É muito comum, às vezes as pessoas não prestam atenção nessa diferença, por isso que ele está chamando a atenção, que é muito diferente. Tem, às vezes, questões em prova que eu coloco para usar essas coisas, e as pessoas, às vezes, confundem e misturam, né? As duas... vai fazer o cálculo, divide L por S, por exemplo, ou alguma coisa estranha. Mas note que uma coisa importante aqui também é ver, se a gente está falando de tempo, então a gente tem e a velocidade aqui é metros por segundo, então a grandeza aqui tem que ser em metros, né? Obviamente, para metro por segundo dá como resultado segundos, né? O que eu queria... Isso aqui faz de conta que é linha reta, tá? Isso aqui é como se fosse um diagrama de tempo, tá? O tempo corre nessa direção, tá? Isso aqui é o tempo. Como a gente... Lembra que a gente mostrou um exemplo de o carinha falar... no protocolo, né, a gente falou da saudação inicial, oi, que horas são, não sei o quê. Então, é um diagrama aquele de tempo. E aí, a gente pode considerar aqui, né, que tem um instante inicial aqui. Tá? Oi. Deixa eu ver se minha habilidade está meio ruim. Isso aqui é para ser uma linha reta tracejada, viu? Está horrível. Mas vamos supor aqui que é um instante zero. Tá? Um instante que chegou, o pacote chegou no roteador. Ele vai gastar lá no roteador um tempo, tá? Que é aquele de PROC, né, de processamento. Se tiver, chega na fila de saída, se tiver um tempo, ele vai levar um tempo de fila, que aí depende do tamanho da fila. Aqui talvez eu coloquei um valor até pequeno. Depois ele começa a transmitir.
Quando ele começa a transmitir, ele vai levar um tempo para transmitir, que é aquele R dividido pelo R. Agora, o bit não chega imediatamente no outro lugar, né? Faz de conta que isso é uma linha reta, tá? Ele vai levar um tempo, que é como se fosse a inclinação aqui, o atraso de propagação é isso daqui, tá? É o tempo que o bit leva para saindo da origem chegar até o destino. E aí eu tenho um tempo de transmissão, e esse tempo aqui deve ser uma linha paralela àquela outra, né? É o tempo em que eu transmito o meu pacote. Então, veja que se eu faço um diagrama como esse, fica até fácil dizer qual é o tempo total em uma etapa. Ah, tem o atraso de processamento, mais o atraso de enfileiramento, mais o atraso de propagação, ou posso dizer primeiro o de transmissão, né? Porque, na verdade, esse valor do... Eu fiz um desenho aqui horrível, mas daqui é o mesmo de propagação, né? Ou eu contabilizo ele aqui do lado direito e depois o tempo de transmissão, ou eu contabilizo primeiro transmissão, depois de propagação. Qualquer coisa está valendo, porque a soma na história, a soma dos tratores não altera o viaduto, como diz, né? Mas, assim, se eu faço o desenho, de repente eu tenho até mais chance de não fazer, não, como é que se diz? Não esquecer de alguma coisa, né? E aí isso aqui é como se fosse, saiu do... pelo aquele desenho que a gente fez, isso aqui era para ser o roteador, tá? É a saída do roteador até chegar no roteador seguinte. Realmente, minhas habilidades de desenho aqui precisam melhorar bastante. Tá? Aí diz, e se tiver para chegar no destino, ainda tem que passar em outro roteador. Então, vai passar, de certo modo, pelas mesmas coisas que teve aqui, agora atrás do processamento, mas enfileiramento, etc. Tá? Ele aqui tá, ele dá um exemplo, ele tenta fazer uma analogia com outros, com um sistema, uma situação mais próxima da nossa realidade, embora eu acho que ele vacilou, daqui a pouco eu explico para vocês por quê, mas ele está querendo fazer uma comparação aqui com a nossa transmissão de pacotes pelos roteadores, como se fosse uma caravana de carros. E aqui no caravana significa, né, os 10 carros juntos, né, um atrás do outro, né, um grupo de amigos viajando junto, e essa caravana de carro, com 10 carros, é como se fosse um pacote de 10 bits. Tá? É isso que ele está assumindo aqui. Tá? E aí o pedágio seria o análogo ao roteador, que leva um certo tempo de processamento, né? Claro que aqui ele está esquecendo, não botou a fila, né? Que se tiver outros carros na frente, etc., para esperar a sua vez. Mas ele está querendo, vai considerar aqui o atraso de processamento no roteador, no pedágio, no caso, depois até chegar no próximo pedágio, que ele está dizendo tem 100 km de distância entre dois pedágios, e aí ele quer ver quanto tempo vai gastar. Ele está assumindo, então, em cada pedágio o tempo para receber o pagamento, não tem aquelas coisas de passar direto, né? Então, tempo para receber o pagamento e liberar a cancela lá de 12 segundos. Ficou com 2 T's aqui. Isso é quando a gente bota, às vezes, em português, eu traduzindo, né? Como ele estava ainda com a língua inglesa e ele acha que eu estou querendo escrever no estilo inglês, né? Com 2 T's. Que slide é esse? Bom, e aí diz que é como se fosse o tempo para... bom, na verdade, esse tempo aqui eu falei que era de processamento, mas nem é. Do jeito que ele está colocando aqui é o tempo de fazer com que cada bit seja transmitido, né? É o tempo de transmissão. Então, 12 segundos para cada bit. Então, 10 bits vai levar 120 segundos no total. Então, a comparação é carro com um bit, e caravana corresponde ao pacote. E a pergunta que ele se faz é quanto tempo leva até que toda a caravana esteja aqui agora na frente do próximo pedágio. Né? No caso aqui do segundo pedágio.
Então, veja, como eu até tinha antecipado, o tempo para todo mundo passar, se cada um leva 12 segundos para passar pelo pedágio, os 10 carros levam 12 vezes 10, leva 120 segundos, ou 2 minutos, né? Bom, e quanto tempo leva para um carro se deslocar, né, de um pedágio até o próximo, tá? O carro, está dizendo que ele se propaga, né, a velocidade dele é de 100 km por hora. A distância é de 100 km. Obviamente, 100 km dividido por 100 km por hora vai dar 1 hora, né? Então, ele leva, a distância é 100 km, a velocidade de propagação é 100 km por hora, ele vai levar 1 hora ou 60 minutos. Então, o tempo para que o primeiro, quer dizer, o primeiro passa, os outros vão passando logo em seguida, aí eles seguem aqui, os 10 juntos, e aí chega o primeiro aqui depois de quanto tempo? Quer dizer, ele levou, na verdade, 12 segundos para passar aqui e mais 1 hora para chegar aqui. Então, o primeiro bit vai chegar, embora eu acho que ele não fez as contas desse jeito, não. Ele fez o tempo total de que todo mundo já foi transmitido, é como se ele estivesse dizendo, comecei a transmitir todo mundo. É aquela coisa, todo mundo passou em 2 minutos. Naquela figura que eu fiz é o tempo de transmissão. E aí, depois desse, o último vai chegar lá no pedágio daqui a quanto tempo? Né? 1 hora, né? Então, 62 minutos no total. Se eu quiser saber o primeiro, na verdade, já passou 12 segundos e 1 hora depois ele chegou lá. Então, na verdade, é 1 hora e 12 segundos, o primeiro está lá. Agora, os outros chegarem, todos, leva 62 minutos. O que eu não gostei desse exemplo dele é que ele inventou aqui que os carros se propaguem a 1.000 km por hora. Eu sei que a gente quer carros mais velozes, talvez, mas se fala em veículos aéreos, né? Mas um avião normal, um jato, viaja a 800 km por hora. Então, o carro se propagar a 1.000 km por hora não é uma realidade muito, né? Perdoe a redundância, é uma realidade muito realista, né? Mas aí ele está dizendo, e além do mais, porque é mais comum, né, a gente ter taxas de transmissão mais rápidas, mas não mudar a velocidade de propagação. A gente pode mudar a distância, sim. Se é mais distante e mais longo, leva mais tempo. Agora, mudar a velocidade, eu achei que foi uma analogia não muito boa. Mas, enfim, em termos de conta, né, de matemática, funciona. E aí ele está dizendo, bom, vamos supor agora, então, que você aumentou a velocidade de propagação, né, agora é 1.000 km por hora, então 100 km você vence em 1/10 de hora, né, em 6 minutos, e assuma que os pedágios levam agora 1 minuto para atender um carro. Então diz, os carros vão chegar no segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio. Veja, se o tempo de propagação passou a ser agora 100 km dividido por 1.000 dá o quê? Que a gente fez as contas. 1/10 de hora, né? Ou 6 minutos. Então, 6 minutos um carro sai daqui e chega aqui. E os 10 carros, como agora o tempo de processamento no pedágio é de 1 minuto, os 10 carros vão levar 10 minutos. Então, quando o primeiro que passou, que levou 1 minuto, chega lá, né, depois de 6 minutos, só passaram mais 6 além dele. Então, já está ainda né, ainda tem mais 3 carros para passar no pedágio. Na verdade, eu quero fazer o seguinte cenário. Vamos supor que eu tenho um pacote, os nossos pacotes sejam de... Eu falei para vocês que era em tamanho 1.500, né? Bytes, vezes 8 bits, dá 12.000 bits, né? Mas para simplificar as contas aqui, se bem que 12.000 não é tão ruim, não. Então vamos botar aqui 12.000. 12.000 bits.
Tá? Deixa eu só tirar isso. Tá aqui. Bom, vamos supor que eu tenho um pacote de 12.000 bits e uma taxa de transmissão. Lembra que eu falei para vocês, quando eu voltei em 1990, no doutorado, os links para banco era 9.600 bits por segundo. Mas vamos dar... Deixa eu aumentar só mais aqui para ficar mais visível para vocês. Vamos supor, arredondar, tá? Para cima, 10.000 bits por segundo. Bits por segundo, tá? Então, com esses valores, o tempo de transmissão, né? Deixa eu ficar com esse negócio aberto. O de transmissão, está botando em maiúsculo. Deixa eu voltar. Não, que piorou. Deixa eu ver. Foi? Não foi, não foi. De transmissão é o tamanho do pacote, né? Dividido pela taxa. Então, é 12.000 por 12 vezes 10 a terceira, dividido por 10 a quarta, né, na verdade, 12 dividido por 10, né, dá 1,2. Então, dá 1,2 segundos. Ou seja, o tempo para transmitir um pacote de 12.000 bits a uma taxa de 10.000 bits por segundo levava, então, 1,2 segundos. Agora, vamos supor que a gente está fazendo a transmissão para onde? Vamos supor que a gente está... Por sinal, esse D é de atraso, delay, né, em inglês. Né? Depois confunde um pouco, porque ele fala o D de distância, né? Mas, enfim. Vamos supor que a gente, então, está com enlace, esse enlace de 10.000 bits por segundo é daqui para... Ele gosta de voltar para botar maiúsculo, não tem jeito. Ah. Bom, vamos supor que a distância, o enlace, seja de... Vamos botar daqui para o Rio ou São Paulo, vamos assumir que dá 2.500 quilômetros. Quer dizer, para São Paulo é 3.000, é por aí, 2.500 quilômetros. E a velocidade de propagação, né, a gente disse que era aproximadamente 2 vezes a oitava. Esse aqui, né? 2 vezes 10 a oitava, né? Metros por segundo. Metros por segundo. Então, qual é o atraso de propagação? Bom, então, o atraso de propagação, a gente falou que a distância, tá? Deixa eu... Distância, ficou ainda ali embaixo. Distância dividido pela velocidade de propagação, né? Nesse caso, aí a gente tem que ter cuidado, né? A questão das unidades, né? 2.500 quilômetros, né? Então, é 2,5 vezes... Porque, na verdade, a gente está... Às vezes usa o ponto como vezes, às vezes não. Mas aqui, 2,5 vezes 10... 10 a quanta? Eu espero que você esteja afiado nisso, mas eu já vi gente errada, né, fazendo. É 2.500, né? Então 1.000, 10 a terceira, mas é 1.000 metros, né? Então 10 a sexta, 10 a sexta de metros. A distância em metros é 2,5 vezes 10 a sexta. E a gente vai dividir por 2 vezes 10 a oitava, tá? Metros por segundo. Então, as unidades estão compatíveis e agora o resultado. E o resultado dessa divisão é o quê? Eu estou com mais dificuldade de operar aqui do que da gente dar a resposta. Né? 2,5 dividido por 2 vai dar 1,25. E
quebrar aqui, né? 1,5 é 10 a sexta, né? No numerador. É só fazer bem direitinho para depois ninguém dizer que não sabe, embora isso vocês devem saber de qual é salteado. 10 a sexta, o denominador é 10 oitavos, então 6 menos 8. Então, isso vai dar, cadê? Igual a 1,25 vezes 10 a menos 2, né? 6 menos 8 dá menos 2. O que unidade? Segundos, né? Vou botar segundos assim para ficar mais claro. Na verdade, tá correto, né? Agora a gente trabalha com, muitas vezes, em redes, um valor típico, né? É milissegundos, né? Então, se a gente quiser representar isso em milissegundos, né? Milissegundo é 10 a menos 3, então a gente pode dizer que é 12,5 milissegundos, né? Vezes 10 a menos 3, ou seja, vou colocar aqui também, menos 3, aliás, igual a 12,5 milissegundos. Quer dizer, 12,5 vezes 10 a menos 3 segundos, que é 12,5 milissegundos. Ok, fui botar ali, mas foi errado. Bom, o que eu quero chamar a atenção com isso? Entre outras coisas. É que veja, quando esse aqui é o tempo que leva para o bit sair de um roteador e chegar no próximo, né, nessa distância de 2.500 quilômetros. Por outro lado, como o tempo de transmissão é muito maior, 1,2 segundos, então, quando esse primeiro bit chega lá no destino, depois de 12,5 milissegundos, né, eu só transmiti quantos bits? Bom, 12, a gente pode fazer a conta aqui vendo 12,5 milissegundos multiplicando pela taxa de transmissão, que é 10 mil bits por segundo, né? Bom, 10 mil é 10 a quarta. Se eu multiplico isso aqui por 10 a quarta, né, vai dar, eu vou ter transmitido, se eu não estou fazendo as contas erradas, 125 bits, ou menos. Não, 125, acho. 125 bits, ou seja, dos 12 mil. Tá? Ou seja, o meu primeiro bit chegou lá em São Paulo e eu ainda não terminei de transmitir todo o meu pacote. Essa era a realidade dos anos 90, 1990. Tá? Só que a gente evoluiu, né? Foi. Ele não está colaborando esse negócio aqui comigo hoje. Agora. Estamos hoje no século 21, 2021. Qual é a taxa de transmissão que a gente pode colocar aqui como mais real? Quer dizer, depende. A gente pode botar aqui, pode ser meio conservador, botar 100 megabits, ou eu pensando nos links que a gente já tem de 10 gigabits por segundo, eu vou botar aqui 10 gigabits por segundo, tá? 10 gigabits por segundo, tá? Aí note que agora, tá? Quer dizer que eu tinha feito a conta já meio de cabeça até, né, praticamente. Mas agora o nosso tamanho continua sendo, vou botar até 1,2 vezes 10 a quarta, né, bits, 10 a quarta, mas eu vou ter que dividir por uma taxa muito mais alta, né? 10 gigabits, você lembra, megabit, kilobit é 10 a terceira, megabit é 10 a sexta, gigabit é 10 a nove. Como não é 1 gigabit, é 10, então isso é 1 vezes, eu vou botar só 10 elevado a 10 bits por segundo. Tá? Então, isso dá quanto agora? Toda vez eu
Então, isso vai dar quanto agora? Vai dar 1,2, né? Vezes 10. Eu já vou botar direto né? 10 a quarta, dividido por 10 a décima, 4 menos 10 dá 10 a menos 6. 10 a menos 6, vocês estão lembrados, milha é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6, tá? Então, isso dá 1,2 microsegundos. Deixa eu colocar aqui, mudar a fonte, né, para assim, já tá ali. 1,2 microsegundo, ou seja, aqui é um milésimo de segundo. Aliás, milésimo de milissegundo, né, que é a unidade aqui, um milionésimo de segundo, 1,2 milionésimo de segundo. Note que a distância permanece a mesma, a velocidade de propagação permanece a mesma. Então, atraso de propagação são os mesmos 2,5 milissegundos. Mas note que agora, nesse tempo que o primeiro bit chega lá em São Paulo, leva 12,5 milissegundos, se eu estiver transmitindo vários pacotes nessa taxa de 10 GB, eu transmito em 1,2. Então, se fosse aqui também fosse 12, né? 12 milissegundos dividido por 1,2, né? Ia dar 10 mil, praticamente 10 mil pacotes eu transmito no tempo em que o bit chega, o primeiro bit chega lá do outro lado. Ou seja, a gente mudou completamente o cenário de funcionamento das redes, né? Quanto que antes, o primeiro bit chegava lá em São Paulo, eu não tinha transmitido pouco, né, uma fração aí, um décimo do pacote. Agora, quando o primeiro bit chega, já deu tempo de transmitir 10 mil pacotes atrás dele. Tá? Então, note que as coisas... Aqui eu queria chamar a atenção primeiro de que aquela coisa que eu falei, que o atraso de propagação antigamente quase que podia ser desprezado, porque 1,2 segundo é muito maior do que 12,5 milissegundos. Mas hoje, eu não posso desprezar a propagação. Eu posso, talvez, se eu for desprezar, é o tempo de transmissão, que ele sim é pequeno. Né? Então, as realidades mudaram muito. Isso, claro, aqui é só um exercício de conta, mas é real, né? Como eu falei, é um cenário antigo, um cenário mais recente, né? Mas isso tem implicações até na forma como a rede funciona, questão de congestionamento, de filas, etc. Tá? São duas questões sobre atraso. Uma eu vou fazer agora, a outra eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça com ela, depois a gente vê como fazer. Essa primeira aqui é umas continhas parecidas com essa que eu acabei de fazer com vocês. Ele diz o seguinte, né? Suponha que você queira enviar urgentemente 50 terabytes de dados de Recife para São Paulo. 50 terabytes, quer dizer, como se fosse um backup, né? Você tem uma fita, um conjunto de fitas, sei lá o quê, meios de armazenamento, você tem 50 terabytes de dados para mandar para São Paulo. E aí você tem disponível, tem um enlace dedicado de 100 mega que você poderia usar para fazer essa transferência de dados. Tá? Claro, se a velocidade for mais rápida, ele leva menos tempo, etc. Mas aí a pergunta aqui é, você escolheria transmitir os dados por meio desse enlace ou usar o serviço SEDEX 10, que tem entrega garantida até as 10 horas da manhã do dia útil seguinte? Tá? Parece uma coisa meio maluca, né? Assim, à primeira vista. Dizer, claro que eu vou mandar pela rede, eu tenho o link lá, mas vamos ver quanto tempo leva para transmitir 50 terabytes a 100 megabits por segundo, né? Pensando só na transmissão. Essa é aquela continha simples que a gente estava fazendo ali, né? O tempo de transmissão, quer dizer, ignorando até as outras coisas, que ele não está aqui dando nenhuma outra informação, é só para ver, só pelo tempo de transmissão, quanto tempo levaria, tá? Para transmitir no canal, tá? Então, vamos aqui.
V de transmissão. Quanto seria? É o tamanho, né? No caso aqui, 50 terabytes. Vocês têm ideia de quanto é um terabyte? 10 a quanto? Vamos lá. 10 a 6, 10 a 3 é quilo, 10 a 6 é mega, 10 a 9 é giga, tera é 10 a 12. Tá? Então, 50 vezes 10 a 12 bytes. Tá? Deixa eu escrever aqui. Isso é 50 terabytes. Como a gente quer em bit, né? Então a gente vai multiplicar 8 bits por byte. Tá? Normalmente, às vezes, as pessoas esquecem de multiplicar pelo 8, tá? Aquela coisa que eu falei antes de ficar 8 vezes menor. E aí eu vou dividir pela esse taxa de transmissão, o R aí, que é 100 megabits. Megabit é 10 a sexta. Como é 100, é 10 a oitava aqui. Tá? 10 a oitava. Quanto é que isso vai dar? É 10 oitava bits por segundo. Né? Deixa eu colocar aqui a unidade, porque a gente está com esse numerador está em bits, o denominador está em bits por segundo, o resultado vai dar em segundos. Né? Bom, 50 vezes 8 vai dar 400. Então, está aqui 400 vezes 10 a quanta? É 10 a 12 menos 8, 10 a quarta. Né? 10 a quarta, que é 12 menos 8. Ou seja, bom, nem sei o que eu queria dizer, ou seja, né? 4 vezes 10, 6, ou seja, 4 milhões de segundos. Bom, 4 milhões de segundos, se eu divido aí por 3.600 para ver quantas horas dá, né? Bom, aí tem que fazer as contas, né? Mas, assim, só em termos gerais, vamos supor que não fosse 3.600, fosse 4.000, né? Se fosse 4.000, ia dar 1.000 horas. Você vai dar mais do que 1.000 horas, porque não é 4.000, é 3.600. Não podia fazer a conta aí, dividir para ver quantas horas são. Mas, veja, um dia tem 24 horas, né? 1.000 horas vai levar bastante tempo, então não vale a pena. É melhor botar as fitas pelo correio e chegar no outro dia seguinte, né? Que no máximo, se você, sei lá, ser menos do que 48 horas, 24 mais alguma coisa, sei lá, depende, ou menos, né? Depende da hora que você coloca no coisa. Quando você coloca 8 horas da manhã, ela chega lá no destino, às 10 horas da manhã, levou 26 horas, e aqui você ia levar 1.000 horas. Quer dizer, não faz sentido, né? Então, bom, aqui era só para experimentar com esses valores, para meio que se acostumando a fazer as contas também e raciocinar nesse tipo, né? Eu já experimentei uma coisa como essa uma vez, né? Tinha um software que eu precisava receber de um colega e ele disse, a gente transmite pela internet. Você já pensou quanto tempo vai levar transmitindo? Era mais fácil mandar pelo correio. Mas claro que hoje em dia, com as taxas maiores, se eu pensar agora que se ao invés de 100 mega eu tivesse colocado 100 giga, né, que aí é 1.000 vezes mais rápido, aí ia levar só 1 hora. Aí valeria a pena, né? Depende do que a gente tem à disposição. Essa é a questão seguinte que eu vou deixar vocês fazerem, né? Eu acho que vai ser uma coisa boa vocês tentarem fazer, né? Antes da gente fazer, mas é assim. Isso já foi questão de prova, né? Mas diz assim: considere um pacote de comprimento L, né, que sai de um sistema final A e percorre 3 enlaces, ou seja, ele passa por 2 roteadores, né, um enlace para chegar do computador no roteador, entre 2 roteadores e o final, até chegar no sistema final B.
Esses três enlaces estão conectados por dois comutadores de pacote, como eu falei, dois roteadores. Suponha aqui, cada um deles, né, como são três enlaces, eu estou aqui deixando o genérico. Né? DI é o comprimento do enlace, SI é a velocidade de propagação, que normalmente é a mesma, mas só para deixar mais genérico, SI, e a taxa de transmissão, que depende de cada um dos... Né, não precisa ser o mesmo ao longo de todo o trajeto. Aí represente por dPro, que é o tempo gasto, aquele tempo de processamento, né, para processar o pacote, e que cada pacote, ao chegar aos comutadores, encontre no buffer de saída do jésimo comutador uma quantidade média de Q índice J, né, pacotes a serem permitidos. Ou seja, eu não sei quantos são, mas tem lá alguns pacotes em média que estão na minha frente. Então, tendo em mente que cada comutador usa comutação de pacotes do tipo armazena e reenvia, ou seja, tudo isso que a gente está falando até agora. Desenho diagrama de tempo, que é parecido com aquele desenho mal feito que eu fiz, né? Correspondente ao cenário, só que ali eu só desenhei uma etapa, que a gente tem 3 etapas para desenhar. Correspondente a esse cenário, indicando claramente como seriam calculados cada um dos tempos envolvidos, né? Que tempos envolvidos? O atraso de processamento, que foi dado, o atraso de transmissão, o atraso de, aliás, antes, né? O atraso de enfileiramento, que tem a ver aí com o tamanho das filas, né? Ele está dizendo ali o tamanho da fila, QJ, o tempo de transmissão e o tempo de propagação. Então, em função desses termos genéricos foram dados aqui. Tá? Então, é desenhar o diagrama e colocar o que é cada parcela e dar o tempo total. Né? Aliás, aqui é primeiro como calcula cada um. O item B é para fazer a expressão do atraso fim a fim total. Na verdade, é a soma, né, de todos esses atrasos, né, como a gente viu. Atraso se soma. Ele vai, depois prossegue, ele vai, então vai somando até chegar no final. E aí, finalmente, no item C, eu peço para fazer o cálculo, né, dessas diversas parcelas, considerando que o tamanho do pacote é 1.500 bytes, não é bits, bytes. A velocidade de propagação igual para todos os enlaces de 2,5 vezes 10⁸ metro por segundo. A taxa de transmissão dos 3 enlaces, nesse caso, eu assumi que era tudo da mesma taxa, né, de 1 gigabit, podia ser diferente. E o atraso de processamento no computador de pacote seja de 3 milissegundos, e a quantidade média de pacotes na fila seja de 2,5 pacotes, ou seja, em média, quando eu chego, tem um que já está metade transmitido e 2 ainda esperando na minha frente. Claro que esse tamanho podia ser diferente em cada computador, mas por simplicidade aqui eu assumi que era os dois a mesma coisa. O comprimento do enlace, o primeiro seja 5.000 quilômetros, o segundo 4.000 quilômetros e o último 1.000 quilômetros. Qual seria o atraso fim a fim? Nota que eu botei aqui uma distância até grande, né? Porque se daqui para São Paulo é 3.000 quilômetros, 5.000 é já Porto Alegre, mais 4.000 já foi, quer dizer, é melhor ir para cima, né? Porque para baixo vai chegar lá no Antártida. Bom, e aí peço qual seria o atraso fim a fim. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, eu vou colocar depois esse arquivo lá no Classroom para vocês fazerem, porque, note, eu podia dizer, não, eu podia fazer como fiz esse daqui, mas fazer não tem graça. Fazer e vocês verem, vocês já viram fazendo outras contas como essa mesma, aquela ali, né? É preciso tentar, né? Experimentando é que a gente aprende, né? Ou quebrando a cabeça, ou eventualmente errando até, né? Fazendo esses cálculos. Tá? Bom, continuando aqui, a gente falou do atraso de enfileiramento, né? Que é aquele tempo que eu espero na fila, que eu falei para vocês, bom, nesse exercício mesmo que eu fiz para vocês, eu dei a informação, né? Tem 2,5 pacote em média esperando. Mas, na verdade, é um pouquinho mais complicado. Quer dizer, se você não tiver a informação assim, é complicado, em geral, você
você calcular com uma coisa aleatória, né? Depende do tráfego total, não é o teu tráfego, é o tráfego da rede, então você precisa de muitas informações. Mas aqui, então, ele está querendo, para que a gente entenda um pouco mais qual é esse efeito do atraso de enfileiramento, tá? Então, ele está aqui assumindo, como a gente já vem falando, que o canal seja um canal de largura de banda de R bits por segundo, o comprimento do pacote é L bits, e aí ele está introduzindo aqui essa taxa média de chegada de pacotes, ou seja, quantos desses pacotes de tamanho L chegam por segundo, tá? Ou por unidade de tempo. Então, se eu multiplico a taxa média de chegada pelo comprimento do pacote, ou comprimento médio do pacote, eu vou ter a quantidade de bits, né? Que chegam, sei lá, 2 pacotes por segundo. Cada pacote tem 1000 bits, então chega 2000 bits por segundo. Esse produto L sobre A, L vezes A, é a taxa média de bits. A é a taxa média de pacotes. L é o tamanho de bits dos pacotes, então L vezes A é a quantidade de bits que chegam, tá, por unidade de tempo. E R é a taxa com que o canal consegue transmitir, né? Então, essa relação aqui de quanto chega dividindo pelo quanto eu sou capaz de transmitir é conhecido como intensidade de tráfego. Obviamente, se chegar muito pouca coisa em relação ao que eu consigo transmitir, eu estou com a rede, o enlace, né, em particular, folgado. Por outro lado, se chega uma quantidade de bits, em média, muito próxima da minha capacidade de transmissão, eu estou meio que saturado, né, ou chegando perto disso. Sobretudo porque ele está falando de média, né? E média significa que vai ter momentos em que vai estar acima mesmo. Então, esse é o problema. Então, como eu estava dizendo, se essa relação for baixa, né, próxima de zero, a gente praticamente não vai ter atraso de enfileiramento, porque a gente vai chegar e a fila está vazia. Tá? Então, é só transmitir. Que está aqui nesse gráfico do lado direito, está representando isso, o atraso médio em função dessa intensidade de tráfego, indo de zero, que não está aqui representado, até 1. Zero, próximo de zero, é essa situação aqui, que eu tenho um pequeno atraso, então, quer dizer, eu tenho uma pequena intensidade de tráfego, então, tendo uma pequena intensidade, chegam poucos pacotes em média, então, o enlace está folgado, eu não espero na fila, praticamente. Quando essa relação se aproxima de 1, né, eu tenho grandes atrasos, e se ela for maior do que 1, significa que está chegando mais do que eu sou capaz de atender. Então, quer dizer, na teoria, essa figura aqui é baseada numa... Eu não sei se vocês sabem, mas na estatística a gente tem uma área que se chama teoria das filas, que justamente procura estudar o comportamento das filas, porque a gente tem fila em todo canto, né? Em computação, né? Vários sistemas de processamento, né? de espera para a saída de impressão, espera para acesso a disco, e, no nosso caso, acesso, né, ao enlace de saída, etc. Então, em outras situações também, você quer fazer dimensionamentos vários, então a teoria das filas começou a ser desenvolvida por conta da rede telefônica também. Mas tem um do tipo de filas, que é uma fila teórica, digamos assim, que é a fila que ela tem comprimento infinito, o buffer infinito. Então, se ele é infinito, significa que eu posso ficar lá na posição infinito, né? Infinito mais um, sei lá, uma posição muito grande, e até que todos os anteriores, os infinitos anteriores, sejam transmitidos até chegar a minha vez, vai levar um tempo infinito. Por isso que essa curva aqui, quando a intensidade de tráfego chega perto de 1, ela vai para infinito. Na prática, que a gente tem buffers limitados, né, a gente não tem atraso infinito, a gente tem a perda de pacote. O atraso máximo fica o atraso correspondente à fila cheia, mas vai ter um monte de pacotes que vão chegar, vão encontrar a fila cheia e vão ser descartados. Então, para eles, o tempo, podemos até dizer que é infinito. Não, infinito é meio exagero, né? Mas sumiram. Né? Então, também contabilizando quase. Aqui está mostrando
podia ser a mesma rodovia, né? Mas está mostrando uma situação aqui de baixo tráfego, aqui quem estava falando, né? Baixo tráfego significa tem um carinha aqui, parece que é uma moto aqui, né? Sei lá, parece. A estrada está vazia, então não vou experimentar nenhum atraso, praticamente, é só a minha velocidade de transmissão, ou no caso de velocidade de deslocamento. Agora, se eu tiver com o trânsito congestionado, né, que é o LA, a taxa de chegada próxima da taxa de atendimento, aí o negócio está complicado, está congestionado e eu vou ter que esperar muito. Se não for infinito, não tempo muito grande. Então, note também que, como tem essa inflexão aqui, né, bem rápida, é conveniente que a gente trabalhe numa região aqui, né, de 50%, 60% no máximo, por aí. E se a gente chegar perto de 100%, a situação vai estar fora de controle, tá? Ele aqui, ele está apresentando como é que a gente tem ideia desses atrasos, né? Quer dizer, não atraso enfileiramente particular, mas o atraso que leva total, né, dos pacotes, né, para ter uma ideia de atrasos em rotas reais da internet, né? Então, existe esse programa, Traceroute, tá? Aliás, agora esqueci, mas dependendo do sistema operacional, ele tem outro nomezinho, mas enfim, Traceroute é mais no Linux, mas ele faz, você coloca quem é o destino e ele executa isso que a gente vai descrever aqui, ele executa medições de atraso da origem até o destino. Mas ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte, os pacotes na internet, para evitar que esses pacotes ficassem circulando indefinidamente na rede, né, circulando, dando volta e nunca chegando no destino, foi colocado um campo lá, que é chamado de campo de tempo de vida, ou TTL, Time to Live, que ele vai sendo decrementado em cada roteador pelo qual ele passa. E aí, se você bota, tipo, o pacote devia chegar no destino em 30 etapas. Aí você bota um valor de 30. Se passar de 30, cada roteador que ele passa, ele decrementa esse valor. Quando chegar em zero, ele descarta o pacote e manda avisar que não conseguiu chegar no destino. Tá? Então, esse programa ele usa essa característica que tem nos pacotes e ele faz o seguinte. Inicialmente, ele manda 3 pacotes endereçados ao destino desejado, tá? Mas com esse tempo de vida ele sai com o valor 1. Ou seja, chega no primeiro roteador, ele decrementa para 0, aí dá o erro, aí ele manda uma mensagem de erro dizendo, olha, não chegou no destino. Só que foi proposital isso, né? Por quê? Porque aí eu vou calcular o tempo que levou, desde que eu mandei cada um dos 3 até o tempo que eu recebi as mensagens dizendo que nada feito, e eu tenho informação ou mínima sobre quem é esse roteador e quanto tempo levou para chegar nele e retornar para a origem. Depois de mandar essas 3, aí ele, com esse tempo de vida 1, que vamos explorar aqui, aí ele manda agora com 2. Vai chegar nesse roteador, vai ser decrementado para 1, aí chega até o próximo, no próximo é decrementado a 0 e dá erro. Aí eu descubro quem é o segundo. Depois eu mando com 3 e vou fazendo assim até chegar no destino. Ou, às vezes, tem casos que o destino, porque está atrás de um firewall ou coisa do tipo, a gente termina sem receber nenhum retorno mais de nenhuma tentativa que a gente faz. Tá? Mas aqui, então, tem um exemplo ele fez aqui, ele tem essa máquina lá famosa dele, Gaius, no Kuros, né, na Universidade de Massachusetts, com ciência da computação. E, se eu não me engano, nessa ocasião que eles fizeram, que é o mesmo exemplo de anos atrás, tá? De muito tempo atrás, o Keith Ross, que é também de uma universidade americana, mas ele estava na França nessa época, nessa Eurocon, então eles fizeram um teste lá da máquina de Massachusetts para a França. Tá?
Então, esse daqui é um exemplo de resultado da utilização nesse caso aqui em particular, né, desse exemplo que eles fizeram, desse traceroute entre essas duas instituições. Na verdade, ele fez a partir dessa daqui, destinada para esse endereço aqui. Tá? Ou seja, no comando eu não preciso especificar onde eu estou, eu especifico para onde eu quero fazer o teste. Né? Então, ele mandou, primeiro aqui, tá, mandou 3 pacotes de testes até o primeiro roteador. Né? Quem foi o primeiro roteador? Esse aqui é um gateway lá do departamento de computação, que tem esse endereço IP aqui. Bom, endereço IP depois a gente vai falar deles, né? Mas são, só para quem ainda não conhece, eles são aqueles 32 bits que eu falei, né? 32 bits são 4 bytes, né? Então, cada um desses números separados por pontos representa um byte, tá? Então, como representa um byte, que são 8 bits, né, no máximo é de 0 a 255. Mas se você vê algum endereço IP que tenha um valor maior que 255, é pegadinha ou algum tipo de erro. Então, isso é um byte, 8 byte, 8 byte, 8 bytes. 4 bytes aqui que representam o endereço. E aqui deu 3 medidas, cada um deu um tempo 2 iguais, né, 1 milissegundo, 1 milissegundo, e o outro de 2 milissegundos. Um detalhe é que, normalmente, essa medição não é tão precisa, ou seja, a granularidade dela é 1 milissegundo. Então, se deu próximo de 1, é 1 ou 2, né? Então, é meio grosseira nesse sentido. E como está bem pertinho, né, foi o carinha, o próximo, né, como se fosse o roteador de saída lá do departamento de computação, foi só 1 milissegundo, basicamente. Mas, veja, são 3 medidas diferentes, cada uma experimenta atrasos diferentes, por exemplo, de enfileiramento ou outros. Então, os valores, se eu fizesse mais medidas, depois eu podia calcular uma média maior. Aqui é só para dar uma indicação, né, de cada uma delas. Então, aqui foi 1. Depois, agora, botou para 2, né, com o contador 2. E aí já foi aqui uma outra máquina, que ainda na Universidade de Massachusetts, né, mas não é mais no Departamento de Computação, que também, apesar de ser a segunda etapa, veja que deu atraso até bem parecidos. Como eu falei, essa granularidade que aí perde um pouquinho. Mas é praticamente a mesma coisa. E aí foi prosseguindo, né? Lá nos Estados Unidos, não sei se ainda está operacional, mas existia uma rede chamada VBNS, que era uma rede de alta velocidade lá, e aí que tem alguns roteadores dessa rede, até chegar numa outra rede que eu acho que hoje não existe, não com esse nome, a Abilene. Lá nos Estados Unidos, as redes acadêmicas teve várias etapas da rede internet, então deve ter mudado, mas nessa época que eles fizeram existia. E você veja que os atrasos, então, vão aumentando, né, 16, 21, 22, e depois dá um salto enorme, né, passou de 22 milissegundos para 104, 109. O que foi isso? Bom, a gente estava querendo sair dos Estados Unidos e ir para a Europa, né? Aqui a gente ainda estava nos Estados Unidos, agora teve o link transoceânico, né, através do Atlântico, chegou na Europa. Então, 100 milissegundos nessa brincadeira. Aí você vê aqui, tem a rede lá, digamos assim, a GEAN é uma rede mundial, mas sobretudo europeia, mas com tentáculos, digamos assim, para o mundo inteiro, mas aqui é a rede europeia, de Deutsche, da Alemanha, né? Então, Alemanha, depois França, entrou na rede francesa, que é a Renatel. Aliás, aqui ainda é o gateway entre elas, a GEAN e a Renatel, aqui já é a Renatel e tal, depois entrou lá na Eurocom, etc. Ele está mostrando aqui, veja uma situação interessante, né? Que eu tinha antes, tinha um atraso de 113, 121, 114, depois parece que baixou, né? O atraso está menor. Mas o que é que aconteceu? Por que dá menor? Na verdade, não é que tem que dar menor ou dar maior. A tendência, se a rede estiver estável em termos de utilização, é que cada nova etapa vá crescendo, né, o atraso. É mais uma etapa, mais uma, a gente soma os atrasos. Só que essas medições não foram feitas no mesmo momento, né?
Então, você pode ter feito uma medição no momento que havia mais congestionamento, ou o roteador levou mais tempo para responder e deu um valor maior. A etapa seguinte, ou porque a situação agora está menos congestionada, ou porque o roteador foi mais ágil em responder do que o anterior, aí parece que o atraso diminuiu. Mas, em geral, o normal ele ir crescendo, né? Pelo menos em valores médios. Tem, inclusive, eu acho que eu posso passar para você, mas no links antigos da disciplina ele tem um outro software, chama Ping Plotter, que ele vai fazendo, aqui ele faz 3 e passa para o seguinte, né? Esse Ping Plotter ele faz uma vez, aí depois faz outra, total, né? Dá uma varredura total e fica, enquanto você não mandar parar, ele fica atualizando, aí você vê bastante a variação que acontece, tá? E aí aqui está mostrando algumas etapas em que os roteadores intermediários não mandaram resposta, tá? Ou o pacote se perdeu, mas como os 3, né, para os 3 se perderem, provavelmente foi que o roteador está... E às vezes o que o cara quer se... Porque veja que a gente começa a ter informações de quem são os intermediários, né? Então, às vezes, até por questão de segurança, ele prefere ficar oculto e não responde para não ser identificado. Mas aqui o último, né, lá a máquina finalmente lá do Europon, ele respondeu, então você teve o tempo total lá de Massachusetts até a França. Esses atrasos dessa ordem, só um detalhe aqui, esse não é um atraso só de ida, né, a ida e a volta, né, foi o tempo que o pacote foi lá no final e retornou. Então, o tempo só de ida é metade disso. E quem contabiliza é a gente que mandou, né? Mandei e vejo o tempo que vem a resposta. Mas esses tempos são típicos também, se a gente testa, aplica o traceroute com ponto na Europa, dá esses centenas de milissegundos. Aliás, desculpa, nos Estados Unidos dá essas centenas de milissegundos. Para a Europa, normalmente dá em torno de 200, porque ia primeiro nos Estados Unidos, com a centena de milissegundos, depois mais centenas de milissegundos, como a gente está vendo aqui, para chegar na Europa. Recentemente, eu acho que eu não mandei o link para vocês, mas eu tinha comentado que estava inaugurando um link, um cabo de fibra óptica do Brasil, do Brasil, mas é Brasil, África, etc., um conjunto de locais de interesse com a Europa. Então eu espero, quer dizer, os atrasos vão ficar mais rápidos para a Europa, usando esse cabo. Até é uma coisa interessante, que tem uns equipamentos que ficam monitorando o tempo todo a rede, fazendo testes, então deve ser interessante ver a queda, quando ele entrou em operação, ou quando teve a operação mesmo, a gente vê a queda dos atrasos médios para chegar em pontos da Europa, porque ele entrou em ativação, então, em vez de fazer essa triangulação, ir primeiro nos Estados Unidos e depois para a Europa, indo direto, né, indo pela diagonal, vai ser mais do que a centena de milissegundos, mas não vai ser 200, né, vai ser... E ele está chamando aqui a atenção, aliás, está sugerindo que a gente dispare, porque tem vocês podem entrar nesse site aqui, www.traceroute.org, que a vantagem dele é que porque normalmente a gente faz esse traceroute da nossa máquina a um ponto destino, tá? Mas com esse portal aí, digamos assim, você consegue que algumas máquinas que estão em redes pelo mundo inteiro, por exemplo, se eu quiser fazer esse teste que ele for parecido com esse que ele fez entre Estados Unidos e Europa, aí eu posso especificar que eu quero disparar um teste de um dos servidores, que ele deve indicar lá quais são as opções, nos Estados Unidos e tendo como destino a Europa. Então eu posso fazer teste e ele me reporta o resultado do teste que essa máquina lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar onde tem as opções, o tempo desses testes até um destino que a gente especifica. Então, a gente pode, por exemplo, pode também fazer o contrário, né? Dizer, como é que vem o pacote de algum ponto aí qualquer para a gente, né? Porque a gente vê da gente para ele, mas isso, inclusive, é interessante, às vezes, a gente fazer uns testes no seguinte sentido, de que se a gente está na rede comercial, né, por exemplo, a gente aqui em casa, né, você está numa rede comercial.
Então, se você fizer um teste para um destino que também é comercial, ele vai seguir um caminho exclusivamente na rede comercial, digamos assim, na rede pública privada, digamos assim, aquela rede de empresas. Por outro lado, se você fizer teste do SIM, aí, por exemplo, se você fizer teste do SIM para um ponto comercial, aí ele vai em algum momento sair da rede acadêmica e entrar na rede comercial. Por outro lado, se eu fizer o teste de uma rede acadêmica para outra acadêmica, provavelmente ele vai seguir só a rota acadêmica, não vai entrar em rede comercial em canto nenhum. Né? Então, tem essas coisas que você pode observar. Também a gente pode observar, será que o caminho de ida é o mesmo de volta? Né? Então, pode observar por essas respostas que vai tendo aqui. Né? Às vezes, para identificar problema. Por que é que eu não estou conseguindo ter uma taxa de transmissão, uma vazão, como a gente vai falar daqui a pouco, tão alta? Talvez pelos intermediários pelos quais eu estou passando, sei lá, pela várias coisas, ou até rotas diferentes. Às vezes, pode explicar algumas anomalias que podem estar acontecendo. Então, recomendo que vocês brinquem com essa ou com o Traceroute mesmo. Eu acho que em algum lugar é TraceRT, se não me engano. Inclusive, tem um dos laboratórios que ele recomenda fazer esse teste. Bom, então isso dos atrasos, tá? Das perdas, a gente até já falou, né? Não é nenhuma novidade da perda. Eu estou vendo aqui o chat que alguém falou conta de padaria. Né? Realmente, tem essas contas de regra de 3, realmente é conta de padaria. Né? Teve uma vez que eu até estava brincando, uma vez que o aluno reclamou que estava esses cálculos, isso não é cálculo, isso é, né, regra de 3, né? Não tem nenhuma integral, derivada, nada mais simples do que essas contas que a gente, pelo menos essas que eu mostrei, né? Os cálculos envolvendo teoria das filas, às vezes é uns cálculos mais pesados, mas a gente não vai fazer isso. Bom, mas aqui, então, a perda de pacotes, a gente já falou, né? O enlace tem capacidade finita de transmissão, o buffer também, a área de espera é finita, né? Então, um pacote, está mostrando aqui um cenário que o buffer está todo cheio. Aí chegou esse pacote. Onde é que ele vai ser guardado? Não tem onde. Né? Então, ele vai ser descartado. A única variante a isso é dizer, como eu comentei com vocês, se tivesse alguém de menor prioridade, se houver prioridade, porque em alguns casos a tendência é dizer todos os pacotes são iguais, não tem que dar prioridade a nenhum, mas às vezes é interessante dar prioridade. Assim, tráfego de tempo real devia ter prioridade sobre uma transferência de arquivo, por exemplo. Então, se tiver algum tipo de prioridade, podia ser descartado de menor prioridade, mas alguém vai ser descartado. Aqui ele está dizendo que é o que chegou e está cheio, tá? Para simplificar a história. Aí ele está dizendo aqui, o que acontece com esse carinha que se perdeu? Bom, ele perdeu, foi descartado, tchau e bênção. Perdeu. Mas, se eu precisar de uma transferência confiável, aí a gente vai ter que ter protocolos, a gente vai justamente discutir. Um deles a gente vai falar daqui a pouco, daqui a pouco na sequência, né? Não hoje necessariamente. É o chamado TCP, e ele faz a recuperação da transmissão. Mas, dependendo da rede, se for muito comum que na transmissão que eu faço entre dois roteadores vizinhos aconteça perdas, às vezes, dependendo da situação, nas redes antigas isso era comum, né? Tá? A gente fazia uma retransmissão que vinha, o roteador anterior retransmitia aquele pacote que ele mandou e não chegou no roteador seguinte. Hoje em dia, como as redes são relativamente confiáveis, ou bem confiáveis, né, usando fibra ótica, etc., a gente assume que vai chegar, né, em termos dos vizinhos. Se não chegar, quem vai detectar é quem mandou a origem, e aí a origem retransmite o pacote, tá? Que vai entrar na rede, consumir os recursos que o outro consumiu até ser descartado, etc. Então, o pacote perdido pode ser retransmitido pelo roteador anterior, pelo sistema origem, que é o mais comum hoje em dia, ou não ser retransmitido. Tem situações
e não adianta retransmitir, então se opta por usar um serviço não confiável, então ele nem perdeu, não vai ser retransmitido. Tá? Bom, ele está sempre chamando a atenção aqui, que não sei se você já tentaram acessar lá o link, o site do livro, mas aparentemente a gente tem acesso, mesmo quem não comprou o livro, a ter acesso a alguns no caso aqui um Applet Java, para ver essa questão de também aqui de enfileiramento. Bom, então, questão de desempenho, a gente falou de atraso, perda, e tem um outro que também é muito importante, que é o que a gente chama de vazão. Eu deixei aqui em inglês a palavra, que é tão meio diferente, né? Throughput, né? E talvez alguém encontrando ou lendo em inglês não vá associar que throughput é vazão. Mas throughput é aquilo que a gente consegue colocar, né? Put through, através. Né? Então, a gente é vazão, a vazão de se fosse um carro. Então, no nosso caso, né, a gente falou das taxas, né, da taxa de transmissão dos enlaces, mas a vazão é a taxa de quantos bits por unidade de tempo a gente consegue enviar do transmissor para o receptor. Né? Então, a gente tem aqui o exemplo de um servidor, do lado esquerdo, e um receptor, quer dizer, o cliente aqui do lado direito. Eles estão interligados através de enlaces. Aqui ele está simplificando, porque normalmente entre servidor e cliente tem vários roteadores intermediários. Né? Aqui ele está assumindo que tem só um intermediário, e aí esse servidor, aqui nesse exemplo, a gente vai assumir que ele tem um arquivo de F-bits que ele quer enviar para o cliente. No meio então, a conexão desse servidor à rede é com enlace de capacidade de RS, S de sender, tá? O S de servidor, tá? Melhor. S de servidor, porque lá do outro lado está C de cliente. Então, beleza. Deu certo. Né? As siglas deram certo em português também. Tem enlace de capacidade RS, bits por segundo, e já o cliente, quer dizer, tipicamente um servidor tem conexão com a rede em taxas muito maiores do que a do cliente. Né? Claro que eu posso ter um cliente de grande porte e um servidor pobrezinho que está com link de menor capacidade. Mas aí antes de passar aqui para os detalhes da vazão aqui entre os dois, ele está chamando a atenção que essa taxa que eu vou conseguir fim a fim, né, transmitir de um para o outro, eu posso, como qualquer outra medida, né, ver o valor instantâneo e o valor médio. Né? Isso a gente tem vários exemplos, né? Se você pensa assim, está dirigindo um carro, uma moto, alguma coisa, você tem a tua velocidade daquele momento, né? Sei lá, estou a 120 km por hora, estou 80, estou 60, estou 40. Isso é instantâneo, que eu estou vendo ali no velocímetro. A outra coisa é a velocidade média, né? Dentro de 15 minutos, dentro de meia hora, dentro de uma hora, qual foi a minha velocidade média? Né? Então, a taxa num período de tempo mais longo, que às vezes é instantânea. Chegou num pico de tanto, mas em média foi uma taxa bem baixa. E, às vezes é mais importante o valor médio do que o valor máximo. Bom, mas aqui então, com esse servidor quer mandar esse arquivo, é como se a gente tivesse aqui, né, fazendo esse fluxo passar, né, esse fluxo de bits passar como se fosse canos, né, tubos aqui, que podem ser mais largos ou mais estreitos, dependendo da taxa de transmissão do enlace. Claro que aqui a gente não está nem levando em conta outros tráfegos, né? Tráfego de outros usuários que também consomem recursos, né? ou estão disputando com a gente num desses enlaces. Mas, enfim, a gente pode ter situações em que a taxa de transmissão ou a capacidade desse tubo aqui, né, desse canal, desse enlace aqui do servidor, é menor do que a do cliente. Então, qual vai ser a vazão média, fim a fim? Vamos dizer, média máxima, né? Porque se eu estiver disputando com outros usuários, outros clientes, pode ser menor ainda. Quem é que vai, qual é o valor que vai ser aí? Vai ser a média de RS com RC? A vazão média vai ser limitada pelo menor, vai ser RS.
no máximo. Tá? QRS é menor do que RC. Tá? Veja, o tubo aí é mais estreito. O que é que vai conseguir passar? Não vai conseguir passar mais do que RS. Então não pode ser a média. A média daria maior do que RS. Tá? E se fosse o contrário, RS maior do que RC, qual que ia ser? Mesma coisa, quem é o mais estreito? O mais estreito é RC, então seria RC nesse segundo caso. Na verdade, aqui a gente está assumindo que não tem outros tráfegos, tá? E o que vai limitar mesmo é o que está disponível em cada enlace. Supondo que só que está de uso exclusivo, ou então, como eu falei, é o máximo que você vai conseguir, porque você nunca vai conseguir passar da taxa do que é o gargalo. O gargalo vai sempre limitar, tá? Pode ser que a gente não consiga nem usar o RS, né? Se esse RS, o servidor, além de mandar esse arquivo para a gente, está mandando outros arquivos para outros usuários, não é RS tudo para mim, tá? Por isso que eu disse, é quase como se fosse o máximo que eu conseguiria obter. Mas aqui, pelo menos, a gente já sabe que o enlace mais estreito ele vai limitar a vazão fim a fim. Tá? Ele nunca vai poder passar daquele valor. Claro que eu podia ter rotas alternativas e a soma de rotas alternativas dá uma taxa maior e tal, aí poderia ter algumas outras estratégias, mas o que está chamando a atenção aqui é isso, eu estou seguindo um caminho, aquele que tem a menor banda vai limitar a minha vazão, certo? E a gente chama de gargalo, a gargalo da garrafa é que limita a saída do líquido, né, lá da garrafa. Aqui ele está apresentando como é que chama? Um cenário que a gente tem, quer dizer, é uma modelagem, né, do comportamento de uma rede, né, porque ele está apresentando vários servidores, né, aqui em cima. Com simplicidade está dizendo que todo mundo tem a mesma taxa RS, mas cada um podia ter a sua diferente. Cada cliente tem essa taxa RC, né? E a gente tem aqui a rede como se fosse um grande canal, por isso que eu disse, é uma modelagem, que tem rotas diferentes, ou a mesma rota, mas como se fosse uma capacidade que ele tem, e ele está assumindo, embora aqui só tenha desenhado 3, né? Devia ter uma reticência por aqui, mas é como se fosse 10 conexões, e não 3, como estão representadas, compartilhando a rede que tem essa taxa R. Né? Então, na verdade, aí vem a questão, bom, quem é que vai ser o gargalo agora? RS, RC, ou a fração de R que eu vou ter direito de utilizar? O que for menor vai limitar a minha vazão fim a fim. Tá? Então, como está dizendo aqui, a vazão por conexão fim a fim é o mínimo entre a taxa do cliente, a taxa do servidor e a fração correspondente, assumindo que, tendo 10 conexões, é como se a taxa total da rede estivesse de forma justa, como ele diz ali, né, de modo justo, estivesse igualmente dividida pelos 10. Né? Mas, na prática, a rede não é o gargalo. Tá? Em geral, o gargalo está ou numa extremidade ou na outra, ou no cliente ou no servidor. Normalmente, claro que eu posso ter situações em que a rede é o gargalo, mas hoje em dia, tipicamente, não é. Né? A rede não é o gargalo. O gargalo é o lado do cliente ou é o lado do servidor. Certo? Mas vamos ler aqui junto, para pelo menos iniciar a história. Né? Diz assim, considere um pacote de comprimento L que sai de um sistema final A e percorre 3 enlaces até um sistema final B. Esses 3 enlaces estão conectados por 2 comutadores de pacotes. Bom, o cenário que foi descrito era isso aqui, né? Um computador A conectado a um computador B, ou acessando B, através de 3 enlaces com 2 comutadores do pacote ou roteadores no meio. Aqui, quer dizer, na verdade, aqui tem esse tracejado, mas aqui é um link direto, né? Não tem intermediários. Aqui seria, esse tracejado é para se tivesse outros roteadores intermediários. Mas, enfim, a figura ilustra
do que a gente queria, né, com o cenário que a gente está falando. Bom, então percorre 3 enlaces até chegar ao sistema final B. Esses 3 enlaces estão conectados por 2 comutadores de pacote, que eu já falei. Bom, suponha que, então, eu coloquei aqui de forma genérica, que cada um tem o seu comprimento, a distância, cada um dos 3 enlaces, né? Então, D1, D2, D3, distâncias 1, 2 e 3 para cada enlace. A velocidade de propagação aqui também ficou genérico, como se fosse diferente para cada um dos 3 enlaces. E a taxa de transmissão aqui também diferente para os 3 enlaces, né? Em princípio, porque depois no exemplo numérico, várias dessas coisas a gente fez o mesmo valor, mas podia ser valores diferentes, né? Então, represente o comprimento, suponha que represente o comprimento, a velocidade e a taxa de transmissão do enlace, né? 1, 2, 3. Depois, represente por dproc o tempo gasto por cada comutador para processar o pacote. Esse tempo de processamento é aquele que a gente falou, que é para fazer com que o pacote que chegou na porta de entrada seja verificado se está correto, consulta a tabela de encaminhamento e coloca o pacote na fila de saída. Então, dproc significa isso. O que ele faz com dproc é esse processamento. E aí a gente chega, quando o pacote chega, ele encontra no buffer, né, lá na fila que ele tem que sair, em média, quer dizer, para o primeiro comutador Q1, para o segundo comutador Q2, de pacotes, ou seja, quantidade de pacotes que estão na fila antes dele, tá? Um detalhe que eu não disse aqui explicitamente, mas estou assumindo que todos os pacotes têm esse comprimento L, tá? Que é o comprimento máximo, seja aqueles que estão lá na fila esperando, seja esse que a gente está com interesse de saber da vida dele, tá? Bom, então o item A é tendo em mente que cada comutador usa a comutação de pacote do tipo armazena e envia, então ele precisa receber o pacote para depois encaminhar. Desenhe o diagrama de tempo correspondente a este cenário, indicando claramente como seriam calculados cada um dos tempos envolvidos em função da distância, da velocidade de propagação, da taxa de transmissão de cada enlace, né? O atraso de processamento nos comutadores, o comprimento do pacote e a fila, né, que a gente encontra quando chega lá no computador, tá? O que eu esperava que vocês desenhassem, bom, então o diagrama de tempo é o que está desenhado aqui agora, é o tempo correndo aqui para baixo, tá? E indo representando os diversos tempos envolvidos. Então, a gente comentou, eu acho que alguém até na própria aula passada, né, o que a gente, se aqui no computador também tem fila. Bom, em princípio tem fila na interface, mas a gente pode considerar como instante inicial o instante que o pacote de tamanho L, né, começou a ser transmitido nesse primeiro enlace aqui, tá? Tem outro detalhezinho aqui na figura que eu não me dei ao trabalho de fazer, é que, na verdade, daqui para cá seria daqui, né, da porta, da saída, do início do enlace até aqui, né? Devia ter uma linha aqui, depois outra saindo, mas por simplicidade essa linha representa chegada no roteador e depois a saída dele. Então, qual é o tempo para transmitir esse pacote de tamanho L no enlace de taxa de transmissão R1? Então, tempo de transmissão está representado aqui pela largura aqui desse... Quer dizer, o que está aqui em azul é como se fosse os bits, né, do pacote em trânsito, né? Então, quanto tempo leva para transmitir todo o pacote L? É L sobre R1. Note que as proporções aqui podem estar completamente diferentes dos valores que a gente vai calcular depois no exemplo concreto, porque depende, né, da taxa aqui, né, de transmissão. Se a taxa de transmissão for muito alta, provavelmente o atraso de propagação vai ser grande, ao invés de, como aqui está, né, nessa figura está mostrando, né, o tempo de transmissão bem maior do que o de propagação. Mas isso depende dos valores, mas a ideia é a mesma, né? Só ficaria mais curtinho, mais estreitinha essa parte azul em relação ao atraso de propagação. Então,
o primeiro bit sai daqui de A e leva um tempo para chegar no primeiro comutador. E é calculado com a distância dele pela velocidade de propagação. É o mesmo valor aqui e aqui embaixo, né? Quer dizer, ou eu digo que quanto leva atraso de propagação para chegar ao primeiro bit, depois chega os demais, ou digo, eu terminei de transmitir, mas o último bit só vai chegar depois desse atraso de propagação, aí é que chega tudo lá no comutador. Tá? Lá no comutador, o que a gente vai ter? Aqueles 4 componentes de atrasos que a gente falou. O atraso de processamento, que é aquele para verificar aqui na entrada e colocar na fila de saída. Depois eu tenho o tempo em que eu fico esperando na fila. Tá? O D de enfileiramento. Bom, eu estou vendo aqui que eu corrigi uma coisa e não corrigi outra, que é o seguinte, é que eu disse que o J, né, do Q, né, era 1 e 2, é como se fosse a numeração do comutador, mas eu terminei aqui deixando enfileiramento 2 e botei Q1. Bom, eu esqueci de mudar aqui, mas enfim, o tempo de enfileiramento aqui, né, esquece o índice. A gente disse, então, tem um comprimento médio Q1 nessa fila de saída desse comutador e Q2 nesse daqui. Q1 é o comprimento de pacote. Quantos pacotes eu encontro na minha frente? Eu posso encontrar 10 pacotes, posso encontrar meio pacote, 1/10 de pacote, ou nenhum pacote. Né? Q1 vai me dizer o número médio. O exemplo que a gente usou depois foi que são 2,5 pacotes que eu encontro. Tá? Então, se tem 2,5 pacotes na minha frente, eu preciso esperar que esses 2,5 sejam transmitidos para chegar a minha vez. Então, o tempo de espera é o número de pacotes, Q1, vezes L, que é o total de bits, já que L é o comprimento de cada pacote, dividido pela taxa de transmissão. Então, embora aqui, pela figura, parece que aqui o tempo de espera tinha na frente dele, sei lá, 80% de um pacote, né? Porque não chega nem ao tamanho do pacote. Mas se fosse 10 pacotes, eu ia começar a transmitir lá embaixo, né? Porque para desenhar 10 aqui, ia ficar com essa proporção aí de tamanho de tempo de transmissão de pacote, ia levar um tempão, né? Mas é isso. Quantos eu encontro, eu tenho que esperar que eles sejam transmitidos. E o tempo, o tamanho é Q1, mas o tempo é Q1 vezes L, que é o total de bits, já que cada um dos Q1, né, no caso, 2,5 L dividido por R2, que é a taxa de transmissão desse segundo enlace. Aí chega a minha vez. Aí eu estou respondendo ao Felipe, né? Quer dizer, eu tenho que esperar 2,5 transmitir, depois o meu, que é o terceiro, seria o 3,5, né, no total aqui, no exemplo numérico lá, que a gente fez depois, já que o Q era 2,5, tá? Qual é o tempo de transmissão aqui? L sobre R2. É o mesmo cálculo que foi feito aqui, né, de tempo de transmissão e atraso de propagação, só mudou que agora tem que levar em conta a taxa do enlace 2, tem que levar na propagação, tem que levar em conta a distância desse enlace 2 e a velocidade de propagação nele, se for diferente, né? Ok? Alguma dúvida? E depois é a mesma coisa, né? Agora eu tenho a mesma coisa para o outro computador. É tempo de processamento, tempo de enfileiramento, que leva em conta a fila no Q2 vezes L, dividido pela taxa do enlace 3. O tempo de transmissão é L sobre R3, e o de propagação é a distância de 3 dividido pela velocidade de propagação em 3. Certo? Então, esse é um diagrama de tempo. Tá? Se a gente fizer direitinho, já, quer dizer, evita de cometer algum engano, esquecer alguma coisa, ou pelo menos fica mais claro qual foi o raciocínio para chegar numa expressão errada, né, por exemplo, se for o caso. Né? Mas aqui no caso, a gente queria saber qual é o tempo, né, daqui, na questão seguinte, né, quer dizer, a primeira questão era saber fazer a diagrama de tempo, né, o item A. O B era ter uma expressão para esse atraso total, quer dizer, quanto tempo passa desde que
o pacote começou a ser transmitido em A até ele ser totalmente recebido em B. Então, a gente tem que somar essas diversas parcelas aqui, né? O tempo total é a soma disso tudo. Ok? Então, se eu não esqueci nada aqui, o que é que a gente tem? O tempo de transmissão ali no enlace 1, mais a propagação no enlace 1, mais o atraso de processamento no comutador 2, mais o enfileiramento lá no computador 2, não, é o primeiro, não, o segundo elemento de rede, né? Mais o tempo de transmissão no segundo enlace, né? Mais o tempo de propagação no segundo enlace, mais o tempo de processamento, mais o atraso de enfileiramento, mais o tempo de transmissão, mais o tempo de propagação. Claro que a gente aqui pode, então, colocar essas em função, né, esses atrasos em função dos parâmetros que a gente tem, né? Então, o tempo de transmissão, que é L sobre R1, o tempo de propagação, distância de 1 sobre S1, o atraso de processamento a gente não fez distinção de dos dois computadores, mas podiam ser diferentes também, né? O tempo aqui para transmitir os pacotes que estão na frente da fila, então tempo de enfileiramento, o tempo da transmissão do meu pacote no segundo enlace, mais o atraso de propagação no segundo enlace, mais o tempo de processamento no segundo comutador, mais o tempo de espera para a transmissão dos pacotes que estão na minha frente no segundo comutador, mais o tempo de transmissão do meu pacote, mais o atraso de processamento, tá? Eu posso até rearrumar essas coisas, né? Porque, né, eu tenho, né, aqui é o tempo, foi o L sobre R1, né? Mas aqui eu tenho Q1 e tenho a minha transmissão, né? Então, pode dizer Q1 mais 1, L sobre R2. Mesma coisa, tem Q2 mais 1 aqui, L sobre R3. Tem duas parcelas com atraso de processamento e os vários atrasos de propagação, né? Então, praticamente, aqui é todo o tempo de transmissão de alguma coisa, né, na verdade, mas é a transmissão minha e a espera na fila, atraso de processamento total, e aqui é o atraso de propagação total. Então, essa seria uma forma de organizar, né, a expressão. Claro que a parte de cima também está certa, né? Aqui é só uma forma de condensar um pouquinho. Note que aqui, né, aquela história que a gente falou, aqui é meio que, quer dizer, claro que não é só conta de padaria, né? Porque aqui a gente está fazendo expressões algébricas, mas nada de integral, derivada, nadinha, né? Só soma aqui dos vários tempos. Bom, aqui eu repeti aquela expressão lá, tá? Aquela última. E aqui eu estou colocando, a gente no exemplo numérico, no item C, a gente falou que o comprimento do pacote, né, é 1.500 bytes. 1.500 bytes, a gente tem que trabalhar em bits, né? Então, multiplicado por 8 dá 12.000 bits. O atraso aliás, a velocidade de propagação nos três enlaces, a gente disse que era a mesma. Aí eu estou chamando S1, S2, S3 de S, simplesmente, que a gente disse que é 2,5 vezes 10 oitava metros por segundo. As taxas de transmissão dos enlaces também a gente disse que é a mesma. Não é comum, mas por simplicidade aqui, R1, R2, R3, como se fosse R, de 1 gigabit. 1 gigabit é 10 a nona, né, bits por segundo, é 1 bilhão de bits por segundo. O atraso de processamento, a gente disse que era 3 milissegundos. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 3. Para deixar tudo em potência de 10, né? 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Tamanho médio da fila, Q1 e Q2, é o mesmo, então chamei de Q, 2,5 pacotes. E as distâncias, quer dizer, a distância ficou meio esquisita, né? Assim, porque tipicamente esse enlace aqui e esse, né, é uma conexão de borda, né? Não seria uma distância tão grande quanto aquela que eu coloquei no exemplo, mas a conta a gente pode fazer, né? Aqui provavelmente ia ser centenas de metros, alguma coisa assim, né? Não ia ser tantos quilômetros, mas enfim. 5.000 quilômetros por primeiro enlace, então 5.000 quilômetros são 5 vezes 10 a sexta,
4.000 quilômetros é 4 vezes 10 a sexta, 1.000 quilômetros, 10 a sexta metros. Então, eu só fiz aqui, nessa expressão, eu terminei antes de fazer os cálculos, né? Podia ter aplicado aqui diretamente. Mas, assim, como R é igual para todo mundo, né? Então, a gente pode colocar L sobre R em evidência ali em cima. Fica 1 mais Q1 mais 1, mais Q mais 1, né? Q mais 1 e Q mais 1, né? O atraso de processamento, claro, é o mesmo, a velocidade de propagação é a mesma, então basta somar as distâncias. Então, a gente simplifiquei aqui para L sobre R, aqui tem 2Q mais 3, né? Mais 2dproc, mais D1, mais D2, mais D3, mais S. Isso não era obrigado a fazer, mas eu fiz só para depois fazer menos contas, digamos assim, ou menos chances de erro, talvez, né? 1,2 vezes 10 a quarta. Ok, tamanho do pacote. Dividido pela gigabit, né, 10 a nona. Aqui é o 2Q, né, então 2 vezes Q, 2 vezes 2,5, mais 3. Note que essa conta aqui, quanto é que dá, né? Dá 1,2 vezes 10 a menos 5, né? Multiplicado por 8, né? Então, deu 9,6 vezes 10 a menos 5. Ou seja, na verdade, se eu colocar sempre com de múltiplos de, quer dizer, múltiplos milésimos ou milionésimos, né? Seria 96 microsegundos, né? 96 vezes 10 a menos 6. Que é justamente essa parte aqui, ou seja, o tempo de transmissão, como a taxa é muito alta, né, de giga, o tempo é da ordem de microsegundos, né, então é bem menor do que os outros tempos que a gente tem, que são da ordem de milissegundos, né. Então, a outra parcela aqui é a parcela do atraso de processamento, né, 2 vezes 3 vezes 10 a menos 3, que vai dar 6, né, 6 vezes 10 a menos 3, que é essa parte aqui, o 6. E aqui a soma de... As distâncias estão em 5, 4 e 1 vezes 10 a sexta, né? Então, 5 mais 4, 9 e 1, 10, né? Dá, 10 vezes 10 a sexta, que é 2,5 vezes 10 a oitava. 10 dividido por 2,5 dá 4. Então, 4 vezes 10 a menos 2, que seria ou 40 vezes 10 a menos 3, né? Quer dizer, aqui a forma de representar, só tem que ter cuidado porque alguns erraram nessa besteirinha, né, de potência, né? Então, aqui 40 mais 6, 46, e os 96 microsegundos que aparecem aqui do tempo de transmissão. Então, o tempo total seria esse daqui. Note que, quer dizer, como a gente falou, não é exatamente uma conta de padaria de somar quanto a gente vai pagar no caixa, né? Que normalmente seria a conta feita na padaria, mas são soma de atrasos, né? Outra forma de fazer isso era fazer o cálculo, primeiro enlace, aí faz o cálculo dele, segundo, faz o cálculo dele.